Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, você já me conhece. Sou especialista em assuntos de representação comercial. E estou aqui hoje para nós falarmos mais uma vez de um tema interessante de representação comercial. Hoje nós vamos abordar a questão da contratação de um representante comercial por outro, o conhecido popularmente no meio como o preposto. Na verdade, nessa relação, nós não temos essa figura chamada de preposto. O que nós vamos ter é um representante comercial contratante e um representante comercial contratado. Essa relação, assim como todas as outras relações de representação comercial, ela será regida pela Lei 4886 de 1965. Todavia, com algumas nuances, com algumas coisinhas diferentes, por se tratar de uma relação entre representantes comerciais, ok? Então, o primeiro ponto é que essa relação só pode ser estabelecida se, no contrato de representação comercial do representante contratante com a representada, não houver nenhuma vedação a esse tipo de contratação. Às vezes, no contrato de representação, tem alguma cláusula lá que proíbe, que veda que o representante contrate terceiros para a execução do serviço. Se não houver nenhuma vedação, o representante comercial, contratante nesse caso, pode contratar outro representante para ajudá-lo a desenvolver esse serviço ou até para desenvolver o serviço de maneira autônoma. Não há nenhum problema. Agora, fora essa questão da vedação, tem algumas outras coisas que devem ser observadas. Uma das primeiras coisas que devem ser observadas, está lá no artigo 42, parágrafo 1º da Lei 4886, é que as comissões só serão devidas ao representante contratado pelo representante contratante quando da liquidação pela representada. Ou seja, o representante contratante só tem a obrigação de pagar depois de receber da representada. Se ele não recebe da representada, ele não tem a obrigação de pagar a comissão do representante contratado. Tá? Então, é como se fosse uma vinculação, né? Ou seja, o representante contratante só paga as comissões que ele receber da representada. As comissões que ele não receber, ele não pode repassar, ele não pode pagar. A não ser que ele faça isso por livre-arbítrio, né? Que ele faça isso de livre vontade. Mas obrigação ele não tem. Um outro aspecto que também é interessante diz respeito à indenização prevista no artigo 27, a linha J, da Lei 4886, e também ao prévio aviso, previsto no artigo 34 da mesma legislação. Vejam, se o contrato de representação comercial for rescindido imotivadamente pela representada, o representante contratado ele fará jus a receber proporcionalmente a indenização de 1/12 e o prévio aviso. Tá? Ou seja, essa proporção vai ser calculada em cima das vendas do representante contratado e não do representante contratante. Tá? Por isso eu deixei bem claro que ele vai receber a indenização e o prévio aviso proporcionais às vendas com aquela representada. Ok? Agora, um outro ponto interessante com relação à indenização. Se a rescisão do contrato de representação comercial se der imotivadamente por iniciativa do representante contratante, ou seja, ele não vai receber nenhuma indenização da representada, ainda assim ele deve pagar a indenização de 1/12 prevista no artigo 27 e deve também pagar o prévio aviso ao representante comercial contratado. Não importa se ele receberá ou não da representada, porque a iniciativa da rescisão foi dele, representante comercial contratante, e não da representada. Então, ainda assim,
ele deve a indenização e o prévio aviso de maneira proporcional ao representante comercial contratado. Certo, meus amigos? Agora, tem um outro ponto, um último ponto, é com relação lá àqueles prazos previstos no artigo 33, que eles tratam dos prazos de entrega, né, dos prazos para recusa dos pedidos e tudo mais. Se vocês procurarem aqui, vocês vão encontrar outros vídeos falando sobre isso. Esses prazos na relação entre representante comercial contratante e representante comercial contratado, eles são aumentados em 10 dias. Né? Por quê? Por causa do trâmite do pedido, né? O cliente passa o pedido para o representante contratado, o contratado passa para o contratante passa para a representada. Então, por isso, esses prazos são aumentados em 10 dias. Volto a dizer, os prazos para recusa e para entrega de pedidos que estão previstos lá no artigo 33 da Lei 4886. Ok, meus amigos? Então, resumidamente, é possível que um representante comercial contrate um representante comercial, digamos assim, terceirizado, né? Um representante comercial contratado para executar o contrato de representação comercial, salvo haja alguma vedação no contrato que ele possui com a representada. E aí, os destaques são esses que nós fizemos aí ao longo do nosso bate-papo, ok? Mais uma vez, meus amigos, eu vou pedir a vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, vão lá, acionem o sininho para receber as notificações, deixem o seu like e assim vocês nos incentivam a continuar aqui com o nosso trabalho, esclarecendo dúvidas e deixando bem de uma maneira fácil o entendimento da Lei 4886 e questões que afligem aí os representantes comerciais. Na próxima semana eu volto com mais um tema interessante sobre representação comercial. Um forte abraço e até lá!